A história de um grande dilúvio que acaba com o mundo. Todo mundo conhece, né? E a gente logo pensa na Arca de Noé. Mas e se essa versão da história for, na verdade, só o capítulo final de uma saga muito mais antiga? É isso que a gente vai descobrir hoje. Os elementos dessa história estão gravados na nossa cultura. Um Deus furioso, uma humanidade que se perdeu e um herói, uma pessoa justa, escolhida para construir um barco gigante e salvar a vida na Terra. É a história definitiva sobre ter uma segunda chance, sobre começar de novo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. E se a história que a gente conhece como sendo a de Noé for, na verdade, uma versão mais recente de um conto que já era antigo naquela época? Para encontrar a origem dessa história, a gente precisa viajar no tempo. E não é pouco, não. A gente vai lá para trás, para a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização. É lá que a história de um grande dilúvio foi escrita pela primeira vez, mais de 1000 anos antes de aparecer na Bíblia. Olha só que impressionante quando a gente coloca as duas histórias lado a lado. De um lado, Noé, do outro, um herói mesopotâmico chamado Atrahasis. A receita é basicamente a mesma. Um deus fica irritado, aliás, na versão mais antiga o motivo é até engraçado. Os humanos faziam tanto barulho que não deixavam os deuses dormirem. E aí, o herói é avisado, constrói um barco, salva a família e os animais, e no final, solta um pássaro para achar a terra firme. As semelhanças são simplesmente incríveis. E essa linha do tempo aqui põe tudo em perspectiva. A primeira versão que a gente conhece, a de Atrahasis, é de 1800 a.C. Séculos depois, a história reaparece no famoso épico de Gilgamesh, mas com outro herói, Utnapishtim. E só muito tempo depois, quase 1200 anos depois da original, é que a história de Noé é registrada no livro de Gênesis. Então, a pergunta é: como uma história lá da Mesopotâmia virou tipo o primeiro best-seller do mundo antigo, viajando por tantas culturas diferentes? A resposta, curiosamente, está na própria civilização que a criou. O processo foi quase natural. Primeiro, eles inventaram a escrita. Isso permitiu que as histórias, que antes eram só contadas, fossem gravadas em tábuas de argila. Aí, cidades como Babilônia viraram o centro do mundo, tipo uma Nova York da antiguidade. Comerciantes e viajantes de todos os cantos iam para lá, ouviam essa história incrível do dilúvio e, claro, levavam ela na bagagem para contar em casa. E o mais legal é que a história não era só copiada, ela era adaptada. Cada cultura pegava o esqueleto da história e colocava uma roupa nova. Os sumérios tinham seu herói, Ziusudra. Os babilônios, o Atrahasis. Na Grécia, Zeus manda o dilúvio e quem se salva é Deucalion. Na Índia, o deus Vishnu avisa o sábio Manu. A trama principal é a mesma, mas os detalhes dos personagens mudam para se encaixar em cada cultura. Agora prepara, porque é aqui que o mistério fica ainda maior. Essas histórias de dilúvio não só se espalharam a partir da Mesopotâmia, elas também apareceram, sozinhas, em lugares que não tinham nenhum contato com o Oriente Médio. Da China até os povos nativos das Américas. A ideia de uma grande inundação que limpa o mundo parece ser algo quase universal. E essa universalidade toda leva a uma pergunta óbvia. Se tanta gente, em tantos lugares, fala de um dilúvio, será que ele aconteceu mesmo? Um dilúvio global? Bom, vamos deixar um pouco a mitologia de lado e ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. E a posição da ciência resumida aqui é bem direta. A resposta curta é não. A ideia de uma inundação que cobriu o planeta inteiro de uma vez só simplesmente não bate com as evidências físicas que a gente tem hoje. E por que não? Bem, um evento desse tamanho deixaria uma marca clara no planeta todo, uma camada de sedimento de dilúvio. E essa camada simplesmente não existe. Sem falar que um dilúvio assim bagunçaria tudo o que a gente sabe sobre fósseis, arqueologia e a distribuição dos animais pelo mundo. A conta não fecha. E tem um detalhe genial. Os antigos encontravam fósseis de conchas no topo de montanhas e, sem saber o que eram, pensavam: ué, o mar já chegou até aqui, foi o dilúvio. Uma conclusão lógica para a época, né? Certo. Se um dilúvio global está fora de cogitação, quer dizer que a história é pura ficção? Não, não necessariamente. A inspiração para o mito provavelmente veio de eventos bem reais e assustadores, só que locais. E os cientistas têm alguns suspeitos. A teoria mais forte, a campeã, aponta para as inundações catastróficas dos rios Tigre e Eufrates. Mas tem outras hipóteses fascinantes, como um evento gigantesco no Mar Negro
um meteoro que causou um mega tsunami, ou até a erupção de um vulcão que pode ter inspirado o mito grego. Mas vamos focar na origem mais provável. A civilização que primeiro escreveu sobre o dilúvio vivia totalmente à mercê desses dois rios, o Tigre e o Eufrates. As enchentes lá eram devastadoras. Agora se coloque no lugar de uma pessoa daquela época. Se uma inundação cobre todo mundo que você consegue ver, até onde a vista alcança, para você aquilo é um dilúvio universal. Uma outra teoria famosa é essa, do Mar Negro. A ideia é que o nível do mar Mediterrâneo subiu, quebrou uma barreira de terra e despejou uma cachoeira de água salgada gigantesca no que era um lago de água doce, inundando uma área imensa. É uma teoria incrível, digna de filme, mas vale dizer que ela é bem debatida e muitos cientistas acham que o processo foi bem mais lento. E isso nos leva a um número impressionante: 120 metros. Era o quanto o nível do mar estava mais baixo no fim da última era do gelo. Conforme o gelo derreteu, os oceanos foram subindo e engolindo áreas costeiras enormes, como a região onde hoje é o Golfo Pérsico. Imagina viver vendo o mundo dos seus antepassados ser lentamente engolido pela água, geração após geração. Essa memória coletiva poderia facilmente ter se transformado na lenda de um grande dilúvio. Mas no fim das contas, não importa se a inspiração veio de um rio ou do mar. A questão mais profunda é: por que essa história sobrevive? Por que ela continua nos fascinando tanto por milênios em culturas tão diferentes? Uma das funções dela era ser um grande reset histórico. Nos registros antigos, os reis que viveram antes do dilúvio tinham reinados de milhares de anos. Era um tempo mágico. Depois do dilúvio, os reinados se tornam normais, realistas. A Bíblia faz algo parecido. Antes de Noé, as pessoas viviam séculos. Depois, a expectativa de vida cai. O dilúvio é a fronteira que separa o tempo do mito do tempo da história. Mas, na sua essência, o mito do dilúvio sobrevive porque ele fala de coisas que todo ser humano sente. Ele fala do nosso medo mais profundo, o medo da aniquilação, de que nosso mundo acabe. E, ao mesmo tempo, ele fala da nossa esperança mais poderosa, a esperança de renovação, de um novo começo, de uma segunda chance. E no final a gente fica com essa pergunta: o mito do dilúvio é o eco de uma catástrofe real que foi se transformando com o tempo, ou é uma grande metáfora que cada cultura criou para entender os ciclos de destruição e renascimento? Talvez a verdade não seja escolher um ou outro. Talvez a história seja tão poderosa justamente por ser as duas coisas ao mesmo tempo.